Vamos fazer a leitura da semana aqui. Há um jeito que é só seu. Fátima Irene Pinto. Não é aqui mesmo. Não. Há um jeito que é só seu de semear o bem. Se tem sabedoria para falar, fale. Há pessoas precisando que lhes rasguem novos horizontes. Se tem o dom de ouvir, ouça. Há pessoas precisando falar para reorganizar os pensamentos e sentimentos. Assumido. Se tem o dom de enxergar os talentos alheios, enalteça-os. Há pessoas que desabrocham por conta de alguém que lhes reconheça um dom. Se tem discernimento o bastante para fazer uma observação construtiva, faça-a. Há pessoas persistindo no mesmo erro, por falta de alguém que alerte com carinho e firmeza. Se você não tem vocação para engajar-se em movimentos filantrópicos de grande alcance, tenha em mente que o maior bem a ser semeado começa dentro do seu lar. Oferte sua canção, sua poesia, a sua hospitalidade, aquele prato que ninguém sabe fazer igual. Oferte sua diplomacia, a sua liderança ou a sua capacidade de atuar em segundo plano para o bem comum. Oferte seu talento para contar piadas e fazer rir. A sua ternura natural no trato com as crianças, idosos e animais. A sua capacidade de manter o sangue frio nas horas de crises, quando todas as em sua volta desabam. Há um jeito de que só seu e todo seu, mesmo que seja ofertar uma flor sem ser dia de nada. Mesmo que seja afagar as folhas de uma árvore, cantar junto com seu canarinho, alisar o pelo de seu bichinho de estimação, aquele que você salvou da enxurrada. Mesmo que seja uma prece sincera feita no silêncio de seu quarto. Na contabilidade divina, pouco importa se seu jeito de semear o bem alcançar uma criatura ou milhões de criaturas. Você está fazendo a sua parte de seu jeito, que é só seu, e só isso que realmente importa. Lê você mesmo, Marlon. Está terminando. Boa semana para você e sua família de um jeito que é só seu. Obrigado. Pode ser. Fala aí, Ronar. Boa noite, colegas. Boa noite. Nós estamos hoje aqui mais alegre ainda com a visita do Igor, que você tem as boas-vindas. Gostaria que você fizesse a sua apresentação, o que eu trouxe aqui, que para nós é um prazer, eu tenho certeza que, de qualquer forma, é bem-vindo aqui para nós. Boa noite, então, meu nome é Igor, eu sou contador. Aí eu vou ficar de costas de qualquer jeito. Melhor, né? O meu nome é Não vai dar. Agora eu estou no lugar. Agora eu sento na cadeira. Então, boa noite, meu nome é Igor, eu sou contador. Estou aqui porque durante a semana um colega de profissão que eu encontrei por acaso falou: você tem ido no sindicato?
Aí eu falei, não tem não. Aí eu falei, por que não? Não sabia por que não, então eu vim. Tá? Não sei como faz, como que começa, vou ficar quietinho ali por enquanto. E vou copiando vocês por enquanto. Tá? Quantos anos que eu tenho de formado? Eu tenho uns, não sei, uns 9 anos, eu acho. E de profissão mesmo, exercendo na contabilidade empresarial, 4. Tá bom? Igor, você começou muito bem. Queremos que você venha aqui todas as terças-feiras. Essa moça não é a primeira vez, não, né? Essa que está aí ao lado do William? Não, né? É. Tudo bem. Muito bem. Tem um colega ali que estava um tempo afastado, né, colega? Você retornou agora, né? Seja bem-vindo aqui. Vamos aqui trabalhar, então. Vamos para a primeira pauta aqui. Substituição tributária com o Zé Walter. Artigo de colchoaria, empresa do Simples em Goiás, vendendo para a empresa do Lucro Real em Mato Grosso. A pergunta é, qual a alíquota que eu vou aplicar nisso aí? Porque se fosse de Simples para Simples, era simples. Geraldo, é você que vai responder essa aí. Hã? Tá. O Otávio não está aqui, eu vou ver se eu respondo para vocês, Evaldo. Na realidade é o seguinte, a empresa do Simples, quando ela vende interestadual, ela perde a qualidade de Simples. Ela vende como se fosse uma empresa normal, certo? E ela vai aplicar a alíquota normal da região, centro-oeste para centro-oeste, 12%. E depois, na hora que ela preencher o PG-10, ela vai estornar aquele ICMS da tabela do Simples que ela está enquadrada. Entendeu? Mas ela vai fazer o GNRE, né? Se for substituição tributária, ela vai vender como ela vai tornar substituto tributária, né? Então ela faz o GNRE para acompanhar com a nota. Acho que o Goiás com Mato Grosso está no convênio. Goiás, Mato Grosso, tudo está. Então ele faz a GNRE e faz o recolhimento e já emite junto com o DANF, a GNRE. Isso. E a alíquota é 12%. 12%. Inclusive, o IVA aplica o IVA 12%. Correto. Então tá ok. Tem uma outra aí, é o seguinte. Uma colega até que pediu que eu fizesse essa pergunta. Eu respondi para ela, mas ela não ficou satisfeita. Uma empresa dela foi excluída do Simples em 2013. Entraram com requerimento e tudo, protocolaram. Parece-me que ainda não foi definido. Agora, em 2014, ela está com o Simples, voltou para o Simples. A pergunta é, ela já teria que ter refeito todo o processo como empresa normal ou deveria, como está, tentando aguardar a resolução lá desse processo? Quer responder? Não. O Zé Walter, é uma situação complicada. Ela entrou com um processo pedindo a permanência do Simples. Esse está sob júdice. Segundo ela, sim, mas já pagou o Simples, já pagou tudo que estava devendo. Perfeito. Se ela tem certeza que vai retornar ao Simples, ela tem conhecimento. Se realmente ela merece e tem condições de estar no Simples. É aguardar. Agora, se ela também proceder fora do Simples e a Receita, então, retornar para o Simples, como é que vai ficar a situação? Ela precisa aguardar o processo. É justamente isso. Ela vai ter que aguardar o processo. A não ser que ela desista do processo e proceda-se fora do Simples. Mas, para isso, ela precisa desistir previamente do processo. Everaldo. Porque se ela pender de qualquer lado, mostrou fraqueza, né? Então, você está certinho, mantém do jeito que está, até o fim. Se perder, eles vão mandar você retroagir e fazer o presumido, o real, que você fazer.
O que motivou a saída do Simples é que estava devendo INSS e Simples. Aí ela foi e pagou. Agora, o interessante é o seguinte, que está saindo certidão negativa tanto da Previdência como da Receita. Negativa? Está saindo normal. Mas é a condição sob júdice, ela está em análise o processo. E essa certidão ela deve estar saindo positiva com efeito negativo. Deve ser. Aí sim, no momento ela é negativa, mas poderá ser positiva. E aqueles atos praticados na constância dessa certidão poderão ser alterados. Deixa o Derli falar ali. E se ela tiver que refazer fora do Simples, como que fica o Simples que foi pago? A lei não prevê compensação, restituição, ela pode pedir uma restituição. Certo. Simples. Saiu? Então, retiro, saiu a compensação. Saiu a compensação? De Saiu. crédito, sim? Pode. O Simples. Acho que Simples. Pode compensar com PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Tá. Ela foi excluída pela Receita Federal? Ou foi pelo ente municipal? Pela Federal. Mas não retroagiu, não? Você sabe se retroagiu o pedido da exclusão? Saiu da seguinte forma, conforme ela me informou. Saiu agora, 2014, que a partir de 1º de janeiro de 2014, ela estava já apta para o Simples. Em 2013, ela tinha sido excluída. Mas, porque se ela excluiu num poder, num julgamento administrativo, e o processo, ela realmente devia. Não sei se caberia esse processo, essa defesa administrativa, porque ela estava inadimplente. É um dos motivos que a Receita exclui do Simples. Se ela estava inadimplente, mesmo ela quitando, talvez ela quitou errado, porque ela já estaria desenquadrada do Simples. Talvez ela teria que proceder todo o levantamento, fazer uma outra contabilidade, apurar os impostos. Se caso tivesse recolhido o Simples, fazer o perdecompre para compensar ao Simples com o PIS, COFINS, e verificar. E aí, depois de feito esse processo, atualizando e colocando a situação dela em dia novamente, ela poderia pedir o enquadramento para 2014, que você falou, né? 2014 foi liberado. Foi liberado para ela. Deixa o passado para lá, rodar. Deixa Não, é só a Cleonice falar ali. Ela tá... Clarice. Sobre esse assunto aí. No ano de 2013, ocorreu um problema lá na Previdência, que a gente tinha as empresas tinham até 31 de janeiro para regularizar, ou parcelar ou quitar débitos da Previdência. Correto. Eu tive casos desses, todas as empresas, a maioria que fizeram no decorrer de janeiro, foram excluídas do Simples, porque o sistema não se comunicou entre a Previdência e a Receita. Isso foi julgado, no meu caso, agora também, mais recente, e a empresa ganhou e ficou no Simples do período de 2013 todo. Então, realmente houve um problema lá de comunicação. Porque você citou aí justamente um caso que a Receita Federal deixou de desenquadrar muitas empresas em 2013, justamente porque a Previdência não estava comunicando com a Receita Federal esses débitos, foram desenquadrados, isso em 2013. E a Previdência fez uma bagunça danada com os débitos lá, ninguém sabia o que estava devendo, o que não estava devendo. Então a Receita passou por cima de muita coisa. Agora, foi justamente isso que você está comentando. Em 2013, mas você fez um ofício, uma defesa administrativa. Demorou muito tempo, mas saiu favorável à empresa. Mas você tinha um protocolo que tentou parcelar tudo isso, né? Tudo isso, dentro do prazo. Né? Tá vendo, Zé Walter? Então é isto aí, uma maneira prudente em ela optar por outra forma de tributação que não seja o Simples naquele período, ela precisa primeiramente desistir do processo na Receita Federal. Aí sim. Eu vou pedir para que ela assista essa...
Microfone para o Zé Walter aqui, Marquinhos. Já. Tá. Deixa o Eudes comentar. A partir de 22/10, a Receita vai unificar todas as certidões, inclusive Previdência, viu? CND Previdenciária com a CND conjunto já está da Procuradoria com a Receita Federal, viu? Agora vai ser consolidada mesmo. Vai consolidar mesmo a Receita, viu? Agora então, é débito da Procuradoria, débito da Receita. Se tiver do outro, vai engastalhar tudo. É verdade. Então vamos aqui com o doutor Everaldo, aqui, com STF, DCTF. Qual que você quer falar primeiro? Não, primeiramente, dar uma notícia para vocês, que eu fiquei feliz hoje. Você sabe que a prefeitura sempre me autuava, eu sempre defendia, desde 86 que eu estou mexendo com esse negócio de pagar o SS em relação a cada sócio. Já me autuaram 3 vezes, já ganhei 3 vezes, a terceira vez foi agora. O meu débito dava R$103 mil. Então, eles autuaram, aí o Anastácio entrou com recurso, agora saiu a decisão antes, eles recorreram, certo, para o superior já decidiu que eu não devo nada, graças a Deus, certo? Então, baixar os meus débitos lá, certo? Então, aqueles que quiserem, certo, não pague o SS em relação à receita. Pague em relação a cada sócio, porque é lei e está decidido já, tá? Segundo, é o quê? É empresa. Empresa de profissionais, no caso, contadores, advogados, médicos de bois ou só os contadores? Todos. Todas as empresas que tiverem atividade. Profissionais liberais. Okay. Que a exigência seja registrado em cartório e só formado por uma categoria, ou então semelhante. O advogado não entra, né? O advogado não deixa entrar lá. Economista, contador, é profissional liberal, é semelhante. Esse débito do profissional liberal, do ISS na feitura é devido? O SS? Na feitura. Não. É em relação a cada sócio, não é para o faturamento. Não entendi. É porque a prefeitura quer cobrar sobre o faturamento. E os profissionais têm direito de pagar pelo número de profissionais na sociedade. Certo? Tá. Bem, e o segundo é hoje, inclusive, pessoal, amanhã não vou. O Irani e a nossa colega lá, amanhã não dá para vir não, certo? Estou pensando no negocinho aqui. Então, quanto à DCTF, gente, quando vocês foram fazer a DCTF agora, que vai ser no dia 15, né, de agosto, né? Então, dia 20 de agosto. Até 22 de outubro. Então, vocês olhem bem a lei aqui, que eles pedem para você fazer essa opção. Essa opção aqui, ou é aqui, ou então aqui. Não optante. Em 4 opções. Mas a principal, ou é essa aqui para nós é muito difícil, essa aqui para nós é muito difícil. Nossos casos, né? É a primeira aí. A primeira, cuidado. Porque se você fizer esse em retratado, não pode voltar mais. Agora, para esse ano, gente, que é a opção, você pode optar esse ano, certo? Para não optar e pronto. Se você não tem aquele... Aí tem que ler tudo isso aqui, ó. 1, 2, a 4, 70, certo? Eu li todos eles. Então, a minha empresa, certo, que mexe com aviação, essas coisas, não enquadrou nenhum deles. E teve um caso que enquadrou, mas é insignificante. Eu preferi fazer o quê? Não optar. Tá? Esta aí. Olha o microfone. A pergunta é, se eu não optar, como é que vai ficar a distribuição de lucro? Tá bom. Se você não optar, aí você... Ó, a menina está boa de falar. A Irani também está boa de falar isso aí. Vocês querem falar? Ó? Irani? Não, tá. Se você não optar, de qualquer maneira, você tem que apresentar o SF. Esse SF, o SF sagrado. Agora, se você tiver lucro superior, você vai fazer o SCD e vai fazer o SF também. Não tem problema nenhum. E não vai ter problema. Agora, a partir de 2015, todo mundo é obrigado, certo, a optar. Deixa a Dair dar um palpite aí. Para mim, meu caso, o lucro presumido é não optante. A não ser que você tenha algumas coisas dentro desses artigos
dentro da lei, ó, a 12.963, esse artigo 1 e 2. Aí, é o Wagner. Não é preocupação, não. Tá, deixa eu dar aí, eu quero que o Daí comenta. Deixa eu dar aí dar um palpite. Fala aí. Microfone. Sobre a opção, não, eu quero ouvir. Então. Não, é o seguinte, pessoal, nós reunimos na quarta-feira passada, nós ficamos, foi bom, nós ficamos até, era das 6 até as 8, nós ficamos até 8h30, né? Aí nós discutimos bem a respeito do assunto, saiu isso aqui, saiu essa SEF que tinha saído, foi modificado porque eles cometeram erro. Agora, para o seguinte, nós estamos esperando, já se vê a nova SEF, a discussão é o seguinte, eu gostaria que vocês analisassem. Quando você for fazer o DIPARA, o referencial SEF vai ser o mesmo referencial SD? É uma discussão. Acha uns que é, o outro acha que não é. O Adair já acha que vai ficar o SD, F-Conte e o SF. Vai ficar os três. A Adair já acha que, a partir de agora, pode haver retenção ou não, mas a distribuição do lucro é tributada normal nas declarações de imposto de renda. Acho a daí, certo? Então isso vai ser discutido para quando chegar no fim do ano e estar a par disso aí tudinho. Deixa eu ouvir o Adair com a parte de lucro ali. O Everaldo já falou aí, porque no meu entendimento aí é o que eu falei, a ECD, ela dispensa a fonte pagadora da retenção. No artigo 3º, não fala nada sobre a tributação na pessoa física. A SCF, todas as empresas estão obrigadas a fazê-la. O que diz em relação à tributação é a IN 1397. Lá diz no artigo 28, parágrafo único, que a partir de 2014, tanto o IRF e a tributação na pessoa física está sujeito. Parágrafo único, lá está dizendo isso, no artigo 28. Quem tem a SCF, todos estão obrigados, ela está dispensada de reter o IRF. Tanto na SCF, artigo 27, como na ECD, artigo 3º. A retenção. Agora, quanto à tributação, só fala no artigo 28, parágrafo único. Fala, Everaldo. Bem, a interpretação é gozada. Interpretar a lei é uma coisa mais estressante. Olha, quando ele falou do artigo da instrução normativa, ela fala realmente da retenção. Ora, da retenção, se você não cumpriu o que determina o SCF, o SD, e o SCF. Se não cumpriu, aquela distribuição vai ser retido. Se vai ser retido, automaticamente vai ser tributada no futuro. Se ela não é retido, também não seria tributada. Então, essa é a minha opinião a respeito. Se não é retido agora, então não vai ser tributada. Agora, se ele for retido, automaticamente vai ser tributado. É a interpretação que ele faz. Né? Fala aí, Eudes. Eu queria fazer a pergunta no caso, se essa retenção é se o lucro ultrapassar, a distribuição ultrapassar o limite legal. Mas se tiver a contabilidade demonstrando, não tem retenção. Não tem, normal. Como é hoje, normal. Mas só que aí vai aplicar de uma forma mais contundente. Exato. Não, mas é o seguinte, se você fizer a distribuição contabilmente e o seu lucro contabilmente distribuído for superior ao seu lucro fiscal, você tem que fazer a opção. Sim, tem que fazer a opção, porque senão... Você tem que fazer a opção. Aonde que vem, né? Certo? Tipo aquela primeira lá. Igual se você não fizer a opção, você tem que distribuir dentro da margem do fiscal. Do fiscal, se o CCD vai ter imposto de renda. Você pode contabilizá-lo tudo direitinho, mas na hora você tem que fazer o comparativo do lucro contábil com o lucro fiscal. Certo? Com o lucro fiscal. Se o lucro fiscal seu foi superior ao valor que você distribuiu, não se fala em tributação. É isso, né? O entendimento? Não, se o lucro fiscal for superior ao que você distribuiu, você tem gordura ainda para distribuir. Entendeu? Então você distribuiu menos do que o fiscal. Qual a lei? É na 638. Se possível, foca a IN 1397. 1300? É 1397. Onde está escrito lei aqui? Lê isso. IN 1397. É federal, IN.
Eli, no que se refere à opção, Mil quanto daí? Não vejo nenhuma correlação 93, com a distribuição de 493. lucro. Espera aí só um pouquinho. Depois... 1.300. Não está aqui, hein? Vou achar ela aqui. 1.397. Então, Achou aí, Fábio? Vou achar ela aqui. Vai na Receita Federal, lá no Google. Vai no Google aí e põe IN 1397 que ela aparece aí. Deixa o Odair, enquanto você acha aí, o Odair comentar sobre a opção aqui. Não, você estava vinculando o lucro em relação à opção pela 12973. Eu não vejo nenhuma correlação. Isso porque a IN 1422 diz que todas as empresas estão obrigadas a fazer a SF. E todas as empresas que distribuem lucro acima da base de cálculo do imposto de renda no lucro presumido estão obrigadas a fazer a ECD. Só diz isso. E isso aí, no meu entendimento, só dispensa a retenção do IRF. Só dispensa a fonte pagadora da obrigação de reter. É porque esse é meu entendimento. Isso. A opção, como o Everaldo estava explicando, aquele que fizer a opção, ele está dispensado do F-Conte, do RTT. Em contrapartida, ele vai fazer a SF, que tem os blocos contidos dentro dela. E em relação àquele que não fizer a opção, ele está sujeito ao RTT, o F-Conte, a ECD e a SF. Ok. Você tem ideia, pessoal? A 12.000, ela envolve a 6.404, ela envolve a 1.598, ela envolve a 9.303, ela envolve tanta coisa, certo? E cada caso é um caso, certo? Inclusive, o imposto de renda envolve tudo isso aqui. Então, com o tempo, a gente não poderá deixar de falar todo dia que cada dente aprende um pouquinho, certo? Tá? Antes mas você está com o microfone, vai lá, Wagner. Ele pode falar a Halle. Seguinte, no caso aí do lucro da empresa do lucro real, o presumido, né? E no caso do Simples Nacional, a empresa do Simples Nacional, hoje, quando a empresa do Simples Nacional, você faz a contabilidade dela, você pode distribuir o lucro sem retenção. Não é isso? Tranquilo. Continua sendo. Do mesmo jeito. Quer dizer, houve alteração apenas para a empresa do lucro real mesmo. Real e presumido. E o lucro presumido? Foi. Do lucro presumido, no caso, eu não posso fazer isso. Não. A não ser que eu faça a opção e faça a SF. E outra coisa, as SCD, igrejas, SF. a igreja, sindicato, associações, tudo está nessa mesma vala, viu? Tudo, né? Igreja, inclusive sindicato, as imúnias, né? Tudo. Eu vou ter que fazer a ECD e a SF também das imúnias. Ok, deixa eu ouvir o Wagner aqui. Pega lá. Geraldo, eu estou muito preocupado com essa DCTF porque uma vez feita a opção não pode retificar, né? Irretratável, não pode retificar, né? Até o fim do ano, né? De 2014. Não, agora essa de agosto, se eu optar lá, se colocar aquela segunda opção lá para você colocar, eu não posso retificar mais ela, corrigindo para não optante mais. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Isso aí. Tá? Então, na dúvida, não faz opção. Não optante, né? Microfone ali. Aí que está o problema. Se nós não formos... Vamos ouvir aqui, pessoal, senão nós perdemos. Se nós não nos optarmos, conforme o Odair estava falando aqui, vai aumentar muita coisa para nós fazer, muitas informações, não? Não optar, não. Simplesmente não optando. Fala daí. Não optou. Vai fazer a SD e a ECD, acabou. Não tem relação. Tudo bem. É porque o Odair quis alertar, tem as empresas que têm a situação do F-Conte e do RTT. Aí aquelas que têm as situações do F-Conte e o RTT têm que continuar apresentando. E quem fizer a opção estariam livres de apresentar o F-Conte. Então o Odair complementa lá. É isso aí, sobre a declaração é isso aí. Agora, quem fizer a opção tem que ter muito cuidado aí, porque no PIS e o COFINS, a base de cálculo é o faturamento.
para quem não faz a opção. Quem fizer a opção vai ter que retroagir em janeiro e ajustar toda a receita, porque o conceito da receita bruta mudou, com base no 1598, foi alterado. Então, as receitas diversas, ela entra na base de cálculo do PIS e COFINS para quem faz a opção. Tem que ter muito cuidado nisso aí, porque vai ter que retroagir lá em janeiro e fazer a adequação. Porque fazendo Esse é um dos opção, detalhes. né, fazendo a opção, pode até diminuir o imposto a recolher, né? Não, eu não vejo. O que ocorre? A distribuição maior. A opção foi simplesmente para adequar a escrituração, só isso. Porque vinha no paralelo aí, aplicando as regras de 2007, então obrigaram-se o Brasil criar uma lei para fazer a união das duas contabilidades. Ou seja, a ECD mensura os valores com base na lei das SA. E a SCF mensura os valores na parte fiscal. Então veio a lei para uniformizar a partir de 2015, obrigatório para todo mundo, e a partir de 2014 por opção. E falar para vocês, nessa quarta-feira não vai ter, mas na outra quarta, colega, nós vamos voltar novamente, tá? Nós temos lá mais algumas coisas, porque do referencial SPED já temos alguma coisa que pode até colocar na prática. Wagner, de novo. Uma coisa importante, nós contadores que têm empresa do presumido aí, é enxugar ao máximo o plano de contas, porque esse referencial aí dá um trabalho. Esse ano tive problema no lucro real, por exemplo, deixei para a última hora e na hora de fazer o referencial lá dá um trabalho, nada. Então, aconselho a enxugar o plano de conta o máximo possível para evitar problemas. É questão de cadastro. É igual você tem um centro de custo. Você tem várias contas contábeis num centro de custo só. Então, é só você saber mandar ela para lá. Deixa a Irani comentar. Mas é lógico, você trabalhar com um plano de conta mais enxuto. Everaldo? Senhora. Eu estou preocupada. Tá. Olha só. Essa opção aí, da empresa do lucro presumido, eu quero que o Adair e o Eli repetem o que eles falaram. Eu vou tentar falar o que eu entendi. Olha só, se eu distribuo lucro contábil, vou chamar de lucro contábil, aquele lucro apurado na contabilidade. Eu tenho, então, que fazer a opção, é isso? Não, na minha concepção não. Você tem que fazer o que não vai optar e você vai fazer o SCF e o SCD. Pronto. Pois é, mas pelo que eu entendi, que a Adair ele falou... Obrigado a fazer a contabilidade. Se eu distribuo o lucro apurado na contabilidade, então eu estou obrigada a fazer a opção para demonstrar o meu lucro, senão eu vou ter que fazer a retenção e recolher o INSS, seria isso? Fala daí. Ocorre o seguinte, lucro presumido, que houver distribuição acima da base de cálculo da presunção, ela está obrigada a fazer a ECD. Está escrito no artigo 3º da IN 1420. A ECD. E aí ela está dispensada de reter o imposto no ato do pagamento. Isso está escrito no artigo 3º da IN 1420. Nada a ver com a opção pela lei. Agora, a 1422 diz que todas as empresas estão sujeitas à escrituração contábil fiscal, salvo Simples Nacional, órgão público e inativa. Somente essas três estão dispensadas da SCF. Então, no que se refere à tributação do lucro, nada a ver com a opção pela Lei 2.973. Está normatizado, no meu entendimento, na IN 1420, sobre a retenção na fonte. A 1422, sobre a retenção na fonte, também, que tem o artigo 28. A 1397. A 1422 diz da obrigatoriedade da SCF, para todas as empresas. A 1397, que faz menção sobre retenção e tributação, no artigo 27 e 28. Ok.
A SF, a partir de 1º de janeiro de 2014, todas as empresas estão obrigadas a fazer, exceto Simples Nacional, Inativa e órgão público. Entregar em junho de 2015. Agora, gostaria, pessoal, que você cuidado com esse negócio da inativa, porque a DCTF trouxe aqui, vocês viram lá, o que considera inativa? A DCTF está falando aqui, viu? Já viram aqui? O que caracteriza a inatividade? Certo? Vamos supor, se você tiver uma conta... se você tiver lá, ó, a declaração aqui, ó, aí abrir. Aí vem aqui nesse aqui, ele fala quem está obrigado a apresentar a DCTF. Aí vem índice, estão dispensados a apresentar a DCTF. Aí está falando, ó, estão dispensadas a apresentação, as microempresas, né, as pessoas jurídicas, enquanto se mantiverem inativas, observando dispor o item 2 e 4. O que é? Considera pessoas inativas, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeiras, inclusive aplicações de mercado financeiro e de capital, durante todo o ano calendário. Se você teve algum rendimento da aplicação, não é considerado inativa. Bem claro lá. Agora, quando você está pagando imposto atrasado, considere inativo, certo? Mesmo que você tenha conta mexendo na conta bancária, não pode haver um rendimento financeiro. No banco, nada, certo? Deixa eu levar o microfone para você, espera um pouquinho. Volta de novo. Está sem bateria, Ronaldo. Vou ligar. Uma empresa inativa recebe a notificação do Estado para fazer o DTE. Aí ela vai pagar uma taxa para o governo federal do certificado digital e vai fazer alguns procedimentos na junta, na JUSEG, né? Aí essas taxas não é movimentação, ela continua inativa. Continua inativa, está bem claro aqui. Se você tiver acertando, rendimento, né? Acertando coisas dos passados, mesmo os impostos e tudo, é considerado inativa ainda. Pois é, mas a taxa do certificado digital é atual, né? Não, mas está... Continua, né? É despesa, você está fazendo, né, uma coisa porque você está obrigado a fazer, não é financeiro, não é rendimento. Tá, não é rendimento. Tá bom, obrigada. Mas se tiver algum financiamento no banco, aí não é inativa, não. Movimentação bancária também, né? Espera só um pouquinho, não responde agora não. Deixa a Marli perguntar aqui agora, que depois nós volta aqui. Senão, todo mundo pergunta de uma vez. Esse DCTF aí enrolou a gente agora, né? Então, ficou meio assim, bagunçado na minha cabeça. Por exemplo, minha filha tem uma empresinha pequena de arquitetura, só mesmo para emitir nota lá, para receber do projeto que ela fez lá. Não tem, assim, aquelas despesas e tudo para fazer a contabilidade. Ativa. Aí, no caso... fez a não optante da DCTF, é obrigado a fazer o SCD desde janeiro de 2014, né, claro? Ela é o quê? Presumida, real? Presumido. Presumido. Não é real que tem que entregar o SCD? Não, ela não fez a opção, ela está obrigada ao SF. Não, SCD. SCD não. Ela está falando aí SCD? É o lucro maior, Não, pera, deixa o Adair responder lá. Rapaz do céu, esse negócio... Artigo 3º da IN 1420. Ficam obrigados a adotar a SCD em relação a fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014. Pessoas jurídicas sujeitas à tributação no lucro real. Item 2. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que distribuírem a título de lucro sem incidência de IRF, parcela de lucros ou dividendos superior à base de cálculo do imposto, diminuído dos tributos e contribuições sujeitas. Inciso 3. Pessoas jurídicas imunes e isentas. Inciso 4. Sociedade em conta de participação. Todas essas estão obrigadas a adotar a SCD em relação aos fatos contábeis a partir de janeiro de 2014. E todos obrigados ao SF também, né? Pronto. IN 1420, pois é, Adair, mas aí artigo 3º. Você leu aí, lucro superior à presunção.
Inciso, tá Se obrigado. você não distribuir superior à presunção, você não precisa apresentar o ECD. Aqui, fica obrigado a adotar a ECD em relação a fatos contábeis ocorridos a partir de janeiro de 2014. Inciso 2. Pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido que distribuir a título de lucro sem incidência de IRF quando o lucro for superior à base de cálculo da presunção. Pois é. Contabilidade. Mas se aqui você... só trata da retenção do IRF em relação ao lucro pela fonte pagadora. Está dispensada. Só trata desse assunto. Está todos obrigados a fazer ECD, mas quem pagou está dispensado do IRF. É isso que está dizendo aqui, do lucro presumido. Beleza. Deixa o Fábio comentar aqui, depois você comenta. Não, o daí está falando correto. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: fica a empresa do lucro presumido, que distribuiu o lucro contábil, está obrigada a exceder. Pronto. Agora, ele só colocando um pontinho que foi falado da questão da divina lá, com relação à inativa. Aí, em 1110, no artigo 3º, parágrafo 6º do artigo 3º fala, na hipótese de inativa, o pagamento no ano calendário a que se referia a declaração de tributos relativos a anos calendários anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação necessária não descaracteriza a pessoa jurídica como inativa do ano calendário. Igual o Everaldo tinha falado. Agora, a questão do pagamento de outras coisas, aqui não deixou claro. Deixa o Geraldo comentar um negócio. Não, é porque no caso da menina aqui, se ela falou que ela emite nota simplesmente para receber, não tem despesa, então o que vai acontecer? Ela vai retirar o lucro maior do que o presumido, que o fiscal. Vai distribuir tudo. Entendeu? Então está acima, ela está enquadrada na situação que vai distribuir lucro acima do fiscal. Não, até eu não comentei a situação dela, se ela vai distribuir acima ou não. Tem que distribuir. Pela leitura que o Adair falou, se eu distribuir lucro acima da presunção, eu estaria obrigado a exceder. Se eu não distribuir acima da presunção, eu não estaria sujeito a exceder. Mas tem que fazer o SF, viu? É? O SF tem. Não optante. O enunciado fala acima e que não tenha sofrido a retenção, que não tenha pago IR. Mas que é o caso de fazer a contabilidade. Então, no caso, ela emite a nota fiscal eletrônica, já retém lá o imposto, e depois paga sobre o lucro presumido. Aquela é outra coisa. Pois é, mas eu digo assim, quando chegou o final do ano, ela apurou o lucro contábil. Ela distribuiu o lucro contábil ou o lucro presumido, os 32%? Ou 8%? No final do ano? Sim. Não, ela ainda não fez, que começou esse ano, né? Então, no final do ano... não distribuiu o lucro ainda. Então, eu quero saber o seguinte, vai ter que colocar lá não optante. Aí, no final do ano, Por enquanto faz, eu faria. Tá, ué. Espera só um pouquinho, vamos ouvir o Igor ali primeiro. Só um pouquinho. Depois você, William. Vamos ouvir o Igor ali. Essa lei, pelo que eu já li dela, e eu sou ruim para relembrar aonde e em qual artigo, ao contrário do colega. Mas ela trata sobre distribuição de lucros, e sobre distribuição de lucros acima do lucro presumido já está falado aqui. E algumas pessoas estão vinculando isso à opção da DCTF ou não. Isso eu não sei explicar, porque eu achei muito complicada essa lei. Eu li, minha cabeça doeu, ficou terrível. Mas tem a questão dos ajustes a valor presente. Então, essa opção aí que eles estão falando para não optar é muito mais do que o lucro. O lucro é só um aspecto da lei, né? E o que foi falado aqui pelo colega, eu entendi assim também. É porque nós, queira ou não queira, não é menosprezando, não, nós estamos falando para uma turma de contabilidade mais simplificada. Não tem ajuste a valor presente, a valor futuro, não tem... Eu também, entendeu? Eu também, mas pode falar. Agora nós estamos tentando achar a solução para a opção correta, que é aí que tem a dúvida da maioria do pessoal, porque tem muitas empresas do lucro presumido que tem que fazer essa opção. Então, qual seria a opção melhor? Mas o Adair, mais ou menos, ele já trilhou no caminho certo. Existem as dúvidas? Existe, né? Eu estou nesse grupo também, das simplificadas, mais simples. Mas eu também tenho essa dúvida, porque a lei... E aí, uma empresa que tem um patrimônio só de máquina, de computador, vai ter que fazer ajuste? Não vai?
Daí eu acho que isso vai muito mais longe. Deixa o Fábio voltar aqui com a palavra e depois passa para o William. Eu concordo com o colega. A análise para essa opção ela é bem mais aprofundada, claro que com empresas com um grau maior de complexidade. Lá na 12.973, o artigo 72 trata da questão dos lucros. E tem mais vários que eu fui tentar montar. Passei o domingo, dia das 9 da manhã até as 2 da noite, tentando encaixar essas alterações. Eu cheguei em 110 páginas, só encaixando as alterações da 12.973 nas demais leis. E não terminei ainda. De grande complexidade. Aqui nós temos que ver o seguinte, tem empresas que se retroagir para janeiro de 2014, muda o sistema de cumulatividade e não cumulatividade do PIS/COFINS. Tem a questão, como a Daí falou, da mudança de critério, faturamento, receita. Então, influencia, não é só a distribuição de lucro, eu acho que muito mais coisa. Agora, empresas que não têm um grau de complexidade, não têm ajuste a valor presente, essas coisas, né? Eu acredito que eu ficaria do jeito que está até dezembro de 2014. Mas que é um grau de complexidade grande, Eu gostaria que o William tecesse esse elogio e depois a gente ficasse em silêncio e o Adair colocasse a questão da opção, porque o Adair tem conscientemente, e ele é um estudioso, mais ou menos ele vai definir para todo mundo e para que todo mundo tenha a opinião mais formada. Fala aí, William. Com relação à instrução normativa 1420, eu posso fazer o seguinte resumo aos colegas. Seguinte, a empresa de pequeno porte, médio porte, optante pelo lucro presumido. Vamos lá, que os sócios não fizeram retirada de lucro, só pro labore. Ela deve apresentar o ECD? Não. Segundo ponto. Essa empresa, esse segmento de empresa que de pequeno, médio porte, o sócio fez retirada de lucro respeitando o limite fiscal. Não ultrapassou. Ela está obrigado a ceder? Não. Agora só vai estar obrigado se o sócio tiver distribuído lucro acima do limite fiscal. São essas três hipóteses têm que ser observadas. Agora, com relação lá essa DCTF 3.1, meu entendimento é o seguinte: aquelas três primeiras opções é só para lucro real, empresa de grande porte, sabe? Essa empresa pequeno porte, presumida de faturamento pequeno, patrimônio líquido pequeno, isso é não optante. Não tem dúvida, não. Deixa eu agora dar uma resumida boa aí para nós. Vamos prestar bem atenção para vocês não ficar em dúvida, porque o Adair está explicando claramente. Essa missão é um pouco pesada. Não, mas vamos buscar também outras informações. Pronto, aliviei essa barra. A priori, como já foi dito, a maioria, eu acho que deve optar por não optar. Essa a priori. Agora, cada caso é um caso. Tem que ser analisado com detalhe, porque as que têm que fazer a adequação normal pela lei das SA, essa eu acho que não tem como fugir. Então é difícil. As empresas do lucro presumido, dificilmente ela vai contabilizar ajuste a valor presente. Porque o ajuste a valor presente seria o juro embutido numa venda, por exemplo. Dificilmente venda ela vai financiada, destacar uma isso. venda parcelada. Né? Então, quer dizer, começar por aí. Eu acho que fazer dessa opção, ela é obrigada a fazer isso. Agora, dentro da prática atual, a maioria não faz isso. Então, eu acho que cada caso é um caso. Deve ser analisado com detalhe, onde, como já foi dito, as empresas de lucro presumido, de uma maneira geral, quase todas vai ser não optante. Mas, é claro, não pode esquecer, cada uma tem que ter os seus detalhes a ser observado. E, no que se refere às obrigações, todas as empresas estão obrigadas a fazer a SF. A SF vai dispensar a de PJ, é isso aí que ela vai dispensar. Agora, quem não fizer a opção, ela vai ter, como já foi dito, a SCD, a SF, o RTT, se tiver sujeito, o FCONT. Quem fizer a opção, ela vai ter os seus
a seus ajustes, adequando a lei das SA, e está dispensado do RTT, o FCONT, e sujeito apenas ao ECD e SF. Ok, fala, Everaldo. Bem, é o que o Lázaro falou. Quem de vocês optaram por RTT? Em 2007, 2008, 2009 era opção. Depois, de 2010 para frente, já não era opção, era obrigatório. Quem optou? Então, aqueles que estavam dentro da RTT, então você tem que optar agora, certo, para o coisa. Se não estava, não optar mesmo, como o Daí falou. Maurinho, lá, o Daí, peraí, William. Mas quem tem leasing, por exemplo, está obrigado a fazer aquele RTT. Quem paga juros, capital próprio, está sujeito. Então tem que ter esses cuidados. São situações que eu coloquei para o colega, são situações de empresa de porte maior, que realmente trabalha com financiamentos longos, faz financiamento de bens, de frotas. Então, realmente tem as qualidades. Agora, a empresa pequena, às vezes, acontece de fazer isso também. Deixa eu ver. Olha, gente, leasing. Já tem decisão judicial que você compra todos os contratos de leasing, está falando aí, ó, no fim do contrato, compra pelo função residual. Quando tiver essa cláusula, não é leasing, não, é financiamento normal. Está decidido já. A própria Receita hoje considera o leasing como imobilizado. É imobilizado. Então ninguém tem leasing, não. Todo o leasing que tem, está o contrato lá. Compra pelo residual. Então não é leasing, é um financiamento normal. Bom, é só confirmando. A opção ela é complicada, porque você tem que seguir as regras geral da contabilidade. Mas correta. eu acho que no nosso nível aqui, como o William foi feliz na colocação, que era a interpretação que eu tinha, e ele colocou bem. Quer dizer, quem... Vai repetir, William? Pode repetir. Não, o que você falou, realmente a 1420 lá, ela traz bem, e era um dos pontos que eu tinha reafirmado bem, discutido com o lucro presumido. A preocupação maior da opção é você não distribuir lucro acima da presunção. Se você distribuir lucro acima da presunção, você já estaria... Mas o Adair discorda dessa questão. Volta o microfone para ele lá, deixa ele... Ele foi citado aqui, deixa ele responder lá. Tá, antes dele fazer a colocação, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Esse ano foi o último ano da IPJ. Então, ano que vem, as empresas de lucro presumido e do lucro real, todas elas vão ter que fazer o SF. Isso não é opção, não. Isso é obrigação. Não, vai ser correto. Obrigado. Aqui, ó, daí que frisou aqui. O SF todo mundo vai ter que fazer. Porque o SF vai substituir a DIPJ. Tá? Deixa eu daí comentar aí, daí, ó, depois você fala aí, Zé. É só sobre a questão aí. Todo mundo aqui, nós estamos dizendo aqui, distribuição. Acontece que a empresa do lucro, aliás, a empresa limitada, ela não está obrigada a distribuir o lucro. Porém, a realização desse lucro, seja agora ou futuramente, de qualquer forma, ele está sujeito à tributação. Seja a elevação de capital futuramente, seja a distribuição futuramente. É só esse detalhe que eu estou querendo dizer. Aí eu discordo daí. Não vejo, eu não vi isso na lei, essa tributação. Porque você tem um lucro de 2007 a 2013, que ele é isento. O artigo 28 está lá, está bem claro. 2008 a 2013 está isento, total. 2014 está tributado no próprio artigo. Não, até é doido aí. Então, se fizer aí, nós estamos lascados mesmo. É melhor que para lá. O Everaldo aqui, ó. No caso, então, dos sindicatos, as imunes isenta, ela está obrigada a fazer o que nesse caso? Nós vamos ser não optante, certo? E vamos fazer o quê? Vai ser reestruturação contábil digital? Ou... Tudo. O Adair falou aí, ó. Está todo mundo obrigado. O SCD e o SF. Tudo. SCD e SF. Sim. Igrejinha também tem que fazer. Associaçãozinha aí tem que fazer. Vamos continuar discutindo isso aí? Deixa, ô Zé, dá o Igor lá. E nós estamos falando de opção. Esse ano temos essa opção de optar, né? Mas o ano que vem já é obrigado. É geral.
Aí que eu volto aquelas perguntas que não precisam ser respondidas agora, mas pelo menos para a gente ir pensando. As empresas, por exemplo, lucro presumido não vai precisar de fazer ajuste, mas às vezes a pessoa vende imóvel, vende com parcelas e tem que trazer aquilo. Então, às vezes, empresas que hoje a gente acha que não sejam grandes. Mas a questão de venda de imóveis não entraria nesses ajustes. Não. Entraria tipo assim, você compra uma empresa com ganho, vamos supor, você compra uma empresa, um patrimônio dela por 100 mil e de repente você vende por 1 milhão. Então aí você vai ter que fazer ajuste e um punhado de coisas, certo? E outros exemplos que tem por aí. E depois, assim, depois que a gente estudar mais, só pensar a questão das pequenas. Vamos realmente não fazer isso? Vamos continuar ou vamos criar subcontas? Aí é futuro, cara. É futuro. Vamos. Deixa a Marli acabar a dúvida dela. Deixa a Marli perguntar a dúvida dela aqui novamente, que nós vamos... Eu acho que a maioria dos pequenos escritórios, né, deve ter essa dúvida aí. Eu queria, só para fechar aqui, no caso dessa empresinha pequena da minha filha, ela emite R$2.000 por mês, é arquitetura. O ano que vem, com a lei 147, né, ela vai passar a ser micro. E aí, devido a essa simples, opção, né? que ela vai enquadrar no Simples Nacional. Vai né? ser, com essa opção que fizeram na DCTF, não vai complicar o ano que vem ela passar para Simples, não? Não, a partir do momento que ela enquadrou no Simples, ela perde as obrigações acessórias todas para trás. É uma complicação. complicação. Mas esse ano, infelizmente, é que o Odair falou, todas as empresas do lucro presumido têm que apresentar o ECF. Não, o ECF ela apresenta. Tudo o bem. ECD que eu estou encasquetada com isso aí. O ECD, obrigado. ECD. Deixa daí. Mesmo sendo uma receitinha de R$2.000 por mês, esse mês ela nem emitiu nome. 2.000 ou 22? 2.000. Quer falar? Está começando então agora. Dá para que era 22. Volta para o Odair lá para ele finalizar lá. Não, é como o colega aí estava dizendo. Vamos ouvir aqui direitinho as dúvidas. O imobilizado, o ajuste de avaliação patrimonial tem que ser mantido numa subconta essa correção que for feita, sob pena de ser tributado. E aí, tanto faz na nova lei como na lei antiga, entra o RTT da vida para compensar se não fizer a opção. Ou a opção pela lei já dá direito, nos artigos dela lá, desde que você cria uma subconta paralela lá no ativo, dizendo desse aumento. Isso faz esse ajuste. Mas aí já é um ajuste que ajuste dizia que era a antiga reavaliação. Em outras palavras, Agora, na venda direta, não tem isso. Enquanto você não aumentar a capital, ela é neutro. Na venda não tem. Você vai apurar o ganho de capital e tributar. Isso. Né? Se você depreciar também é realização. Leva a tributação. Está escrito na própria lei. Correto. Vamos para frente aqui, mais um pouquinho aqui. Então, ficou decidido o ECF, DCTF, nós ficamos na dúvida aí, mas acho que deu para esclarecer bastante. O que você queria falar de certificado digital, Everaldo? Não sei se, pessoal, vocês têm aí, uma colega ligou, não sei, ó. O que está acontecendo? Vocês dão uma lida aqui. Caso colega Fábio Everaldo, fui hoje enviar o GFIP, se integra pelo certificado digital, revalidação, seu prazo, e para minha surpresa, não consegui enviar, pois tanto o certificado Soluto e seu suporte, o suporte caixa, que me asseguraram que para funcionar tem que travar o computador, é necessário usar 2 computadores para fazer esses 2 certificados digitais. Alguém de vocês tem isso aí? Aqui, ó. É o cara que mandou tudo seguir. Que só consta um certificado, salve minha máquina. Leu aí, Divina? Fala. Deixa eu falar que eu também recebi... Leva lá para a Divina. Recebi uma reclamação. É o seguinte, o camarada... eu recebi de 2 hoje, 2 pessoas. É o seguinte, a pessoa renovou um certificado digital. Aí você vai ter que refazer lá o cadastro dele lá no certificado digital, lá no registro, né? Aí está travando. A pessoa ligou na empresa que vende certificado, ligou na caixa e a orientação que deram foi que você tem que excluir todos os outros certificados que você tem validado. Não, é o seguinte... Então o problema é esse, tá em que eles mandam você tirar todo. Como é que você vai tirar? Você usa os outros? Não, o problema se for na caixa...
Pode ser o antivírus, pode ser que o Java está avançado ou desatualizado, o plugin. Não, ele tem a solução aqui, ó. Eu sei. Aí você tem a solução, sim. Você olha qual é o problema. Cada caso é um caso. Nem todo caso é igual. Na maioria das vezes, ele está travando é por conta do Java. Manda atualizar. E outra coisa, se você entrar no Chromos, ele não ele dá esse erro, mas se você usar o Explorer e o Google, ele não dá. Só se o seu Java estiver menos atualizado. 7.60, 7.65. Mas depende da formatação da máquina. Depende da formatação da máquina. Eu já vi casos que dava erro, você vai em outra máquina e dá erro. Então tem que estudar a máquina e olhar o Java, olhar o antivírus, tem antivírus que bloqueia também. Então esse certificado digital ele é complexo, ele não é assim não. Mas na maioria das vezes é o Java, incompatível com o da Caixa. Aí você tem, igual o Júnior falou esses dias aí, departamento pessoal não combina com a Receita Federal. Porque a Caixa é desatualizada, o Java, e a Receita Federal é avançada. Então, você tem que ter um computador, infelizmente, um computador para usar o departamento pessoal e um computador para fazer coisa da Receita Federal. Então é isso que o cara está falando. Certificado você não atualiza. Certificado você não atualiza o certificado. Certificado ele é um único. Ele fez, está feito. Se você tentar atualizar, igual os caras da Caixa estão mandando fazer, você vai perder o certificado, você vai excluir o certificado. E se você reinstalá-lo, é a mesma coisa, ele não altera, ele não faz nada. Agora, a Receita Estadual agora alterou o certificado dela a partir de setembro. Lá tem uma atualização das cadeias, V1, V2, V3, aí sim. Coitada da sua ali, só tem uma máquina, como que faz, hein? Deixa o Fábio, vai lá, Fábio. Qual é a versão que tem colocado o Java? 767? Eu tive esse problema também. Era acostumado a fazer isso aí, eu fui fazer um registro na Caixa lá de um A1 e não estava ganhando fazer de jeito nenhum. Demorei a manhã toda lá, enquanto liguei na Caixa nesse 3004, 1104 aí. Liguei umas 4 vezes, assim que consegui um cara que soube explicar para mim. Eu tinha 3 certificados, tem 4 máquinas lá. Só numa que funcionou no último, no Explorer, na versão mais nova do Explorer. Tinha 3 certificados instalados a 1, desinstalei os 2, deixei só um, só o do certificado que ia usar. E aí sim que eu consegui o registro. Ele fez um par de configuração lá do Java, tá? Não é simplesmente instalar o Java não, tem que fazer uma série de detalhes lá. Então é o seguinte, eu sou Eli Verônica, infelizmente, de acordo com o que o pessoal decidiu aqui, tem que ter os 2 computadores. Não, então quer dizer que não é só atualizar o Java? Não é só atualizar o Java? Porque você falou... Não, é porque eu tinha 3 certificados A1 instalados nessa máquina lá. Eu tive que desinstalar eles. Ele separou. Eu tirei os certificados. É porque é um, né? Você só joga para outro computador lá e deixei só um só. Mas isso aí é impraticável. O cara tiver 12 certificados, ele vai tirar... Não, eu jogo no pendrive dele. Depois instala de novo lá, velho. É fácil assim? Porque ela falou que não... ué, só você jogar, depois você instala de novo, velho. Ixi, tá, ok. É assim, ou... Responde para a nossa colega Sueli Verônica. Deixa eu te falar uma coisa. Os certificados de 2014, de setembro para cá, está tendo problema. Por quê? Porque a Caixa, ela desatualizada. Aí, tem que ver o Java que está, igual ele falou, do 760 para cima. Ele tem que ser atualizado. Se ele for muito atualizado, ele não funciona. Aí dá um erro assim, ó. Java desatualizado, plugin. Aí, igual ele falou, os certificados anteriores, ele lê em qualquer máquina, você pode ter que não ter problema. Aí, por isso que não é compatível. Os anteriores a setembro, funciona. De setembro para cá ele não funciona. Por quê? Por causa de uma atualização que a Caixa tem que fazer lá. O problema não é o certificado. Inclusive, o problema não é o certificado, o problema é o software da Caixa. Aí ela fala assim, liga lá onde você fizer o certificado, é erro do certificado, está errado, liga lá. Não é. E outra coisa, o que a gente tinha que fazer? Chamar aquele moço da Caixa aqui, que é o TI da Caixa, para ver se ele consegue baixar as cadeias lá. É lá que está dando problema.
Porque se eu atualizar o certificado dele lá da conectividade, sabe que cada governo tem um servidor que faz a alimentação com o governo e com os seus usuários, não é isso? Então o problema está incompatível lá. E a Receita Federal, ao contrário, ela é avançadíssima. Faz o teste para vocês verem. Tudo é Receita e avançado. Então, ok, vamos passar para frente isso aí, porque daqui uns dias todo escritório vai ter que ter um TI lá. Senão não vai dar conta de resolver mais nada. Vai aqui, João Rafael, aí. Vamos falar de outro assunto agora, insalubridade. Tá ok. Antes, eu gostaria apenas de fazer uma pequena observação sobre a questão da exclusão do simples. Esgotada, colega, toda a esfera administrativa, você ainda tem o recurso judicial, que, via de regra, tem as exceções. Você consegue reverter também essa situação. E também em relação à distribuição de lucro, eu concordo com o Everaldo, que você imagina se nós não pudermos distribuir o lucro. Isso aí está desmotivando o investimento, né, e patrocinando o capital especulativo. Agora, quanto à minha pergunta, é em relação ao adicional de periculosidade. Eu estou passando por uma situação um pouco assim constrangedora, porque na nossa interpretação, e assim que nós aplicamos aquele adicional de 30% para o motoqueiro, nós fomos orientados pelo sindicato, que realmente estava correto, questionando que essa lei ainda não tinha sido regulamentada, porém, o entendimento ali verbal não foi escrito, que deveria ser aplicado, porque a lei já estava em vigor, alterando o artigo 193 da Constituição, da CLT, melhor dizendo, e nós assim o fizemos. Somos contadores de uma empresa a qual tem 3 motoqueiros, ela entrega salgados, foi lá homologar uma rescisão ontem, e o homologador, por simplesmente, disse para o empresário que o contador estava causando prejuízo à empresa, graças à não regulamentação dessa lei ainda. O que acontece? Nós pegamos entendimento, tem discussões no espaço contábil, site contábil aí, e também até pela própria legislação, ao qual deixa o contador muito vulnerável em passar uma informação categórica em não recolher, em não aplicar esse adicional de insalubridade. Então, eu gostaria de ver a opinião dos colegas e o que está acontecendo. Nós solicitamos que nos façam uma carta por escrito, requisitando e solicitando a retirada dessa periculosidade. Foi apenas esse mês que nós mandamos, né? Porém, fez uma rescisão já adicionando esses... Deixa o Ronan comentar aqui, depois o Fábio comenta. Colega João Rafael, como nós sabemos, a Lei 12.997, ela mexe na CLT, mexeu na CLT, mexe no Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, sim, legalmente o poder constituído, precisa normatizar a lei. Você tentou, como se diz, a interpretação é essa. O que a Lei 12.997 ela fez? Só acrescentou o parágrafo 4º no artigo 93. Somente isso. A atividade são também consideradas a atividade do trabalhador em motocicleta como periculosidade. Só isso. Agora, o tratamento, a forma de pagamento, essas coisas, até onde eu tenho conhecimento, o Ministério do Trabalho está no silêncio, está dormindo. Não é isso mesmo? Tá, tudo bem. Aí você tentou fazer valer a lei, mas, porém, ela não foi normatizada ainda pelo Ministério do Trabalho. Foi esse o procedimento do sindicato. Disse, ele exagerou um pouco, disse que você... eu não diria que você deu prejuízo ao seu cliente. Você simplesmente tentou fazer aquilo que o Ministério do Trabalho deverá fazer e não fez ainda, sabe? Ainda terminar. Só, ponto final, acabou. Inclusive, só concluindo aqui... Deixa só o Fábio comentar, você volta para você. Espera só um pouquinho, Fábio. Bem, o artigo 193 da CLT, que trata da questão da periculosidade, ele deixa bem claro aqui que realmente só passa a vigorar após regulamentação. Ou seja, ela fala, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo MTE. Então, embora tenha saído a lei, só passa a vigiar a cobrança a partir da regulamentação.
Inclusive, tem uma nota do Ministério do Trabalho que fala aqui: adicional a motociclista será regulamentado pelo MTE. Regulamentação será submetida à consulta pública a partir de 15 de julho, adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário. O Ministério do Trabalho e Emprego vai regulamentar o adicional de periculosidade criado pela 12973. A lei considerada perigosa as atividades de trabalhadores como motociclista e o adicional de periculosidade a mais no salário do empregado. Ou seja, o Ministério do Trabalho está cuidando da regulamentação. Enquanto não regulamentado, não devido à cobrança. A exceção é se isso já estiver na convenção coletiva. Bem, essa exceção eu desconheço, porque a lei, o artigo 193, fala regulamentado. Porque aí, a partir do momento em que foi convencionado, porque aí passa a fazer lei entre as partes. Favorecendo o empregado, sim, né? Sim, claro. Porque tem, por exemplo, estados que já está convencionado. Tem essa convenção lá, no caso? Na convenção nossa, não já tem. Não tem. Aí é o problema, né? Okay. Aí, para não delongar, João Rafael, porque realmente a pauta aqui também é grande, mas é o seguinte, não pode estar convencionado, porque se essa convenção for de trabalho, ela será vetada. Então, ponto. Na realidade, o cara do sindicato teve a capacidade de falar, então, que você estava lesando... teve um zelo. Fala no microfone aí para nós. Espera só um pouquinho, deixa a colega falar aí. Não é só esse sindicato que está... Não é só esse sindicato que tem falado dessa maneira, não. Tem muitos homologadores nos sindicatos que estão deixando os contadores numa má situação. O que acontece? A gente interpreta a lei de maneira a não penalizar o funcionário, porque muitas vezes eles correm risco mesmo. E a gente tenta pagar certo e chega lá, vai homologar a rescisão e simplesmente a pessoa lá do sindicato que deveria cuidar da saúde do trabalhador, é a casa do funcionário. Fica denegrindo o contador. Porque eles falam assim, mas isso aqui não precisa estar pagando agora. Isso aqui não é devido. Não é desse jeito não, gente. Por que não liga lá na empresa e fala assim, por que vocês estão pagando isso? Homologa o trem lá calado. A gente não está roubando o funcionário, mas também não está fazendo falta para o patrão. Qual é o sindicato que está fazendo isso? Qual é o sindicato? É o sindicato dos autônomos, lá dos vendedores externos. E o outro lá, Rafael, qual é? Sindicato motoqueiro. Interessante que ele é para defender o interesse do trabalhador. Pois é que eu estou falando, né? Falar para o funcionário, virar funcionário, tá vendo? Você não paga contribuição social mais aqui, não. Deixa o Everaldo falar aqui, pera aí um pouquinho. Juneide, fala o seguinte, quando acontecer isso, vamos denunciar imediatamente que o sindicato vai entrar com representação contra essa pessoa que está falando mal do contabilista. Autônomos e dos motoqueiros, dos motoboys lá. Espera aí, deixa eu... espera aí. Vamos ouvir a Divina lá. Peraí, sabe como é que a gente encurta esse assunto? Infelizmente, o sindicato, essa lei não está em eficácia. Ela está precisando de regulamentação. Liga no sindicato, estou fazendo um acerto. E qual que é o seu pensamento? Qual que é a sua linha de pensamento? Antes, porque nós, infelizmente, nós somos seres humanos e lá eles são revoltados. Eu trabalho com contadores e pessoas. Os caras falam na aula do contador, mas, nossa, isso é cultura. É cultura. Então, para evitar isso daí, estou fazendo a rescisão aí. Como é que é o seu pensamento em relação ao aviso? Como é que é o seu pensamento em relação a isso daí? Porque aí evitar falatório, aí não dá problema. Mas você já fez o pagamento 6 meses nos contra-cheques? Outra observação importante. Sempre também estudar a convenção. Sempre estudar a convenção, como o Rafael falou. Tem convenção que já até está ratificando. Ok. Peraí. Eli, em cima dessa questão do acerto... Peraí, Brivano. Eu tive um problema, eu até conversei aqui com o Fábio essa semana, eu queria ver o que os colegas falam. O funcionário, ele entrou dia 1º de outubro de 2012. E o aviso foi dado a ele 23 de agosto, já projetando os 3 dias. Né? Então, quer dizer, 23 de agosto de 2014, ele não gozou nenhuma férias. Então, ele tem uma férias vencida na rescisão e o fato de ele ter cumprido o aviso depois do dia 15, completou 12 avos. E aí o sindicato disse que ele tinha direito de férias dobrada. E eu
disse para ele que eu não concordaria porque o funcionário não trabalhou até o dia 30. Se ele tivesse trabalhado até o dia 30, daria o direito das férias dobradas. Aí eu falei, mas trabalhou depois do dia 15. Eu falei, ó, depois do dia 15 é direito para, que eu entendo, de indenização com relação às férias proporcional. Então ficou assim uma meia divisão se ele tinha. Aí o homologador, o que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou homologar aqui, porque ele está defendendo a parte da empresa e eu estou defendendo o seu lado. Então ele está certinho em defender a empresa. E eu quero defender você. Mas aí o que ele fez? Homologou e colocou assim, no meu entendimento, o funcionário tem direito a férias dobradas por causa disso, por causa disso. Quer dizer, ele colocou assim, no meu entendimento. Ele não colocou lá, conforme a lei e tal, tal. Ou seja, então ficou assim uma questão meio duvidosa. Se tem ou não tem o direito das férias dobradas. Nosso consultor para assuntos trabalhistas, a Daíra aí. Não, mas tá certo, mas só... A Daíra pegou até um papel ali que buscou. Achou não? Mas fala aí pelo seu conhecimento. Hã? Ronaldo, você só reafirma o que você falou aí. Mas é o que ele falou lá, a rescisão foi homologada e o cidadão disse que era no entendimento dele. Pronto, acabou, está matado a situação. Nesse caso aí, o aviso não é projetado, não? Aqui sim. Não, para as férias em dobrado, não. Eu entendo que é só para proporcional. Sabe? Como se trabalhado fosse, meu amigo. Deixa o Carlos comentar aí, não é esse assunto não, né, Carlos? A insalubridade é o seguinte, quem já pagou junho, julho e agosto, pode retirar? Que junho pagou proporcional. Tem uma empresa lá que o cara pediu para colocar. Eu tinha falado isso para ele, que não tinha regulamentado, que não precisava. Tal. Eu nem sabia, aliás, eu nem levei até agora nenhuma rescisão em nenhum sindicato por causa disso. Agora é o seguinte, eu paguei proporcional de junho, que ele pediu, julho e agosto. Eu posso retirar? E agora? Não é pecado pagar não, só. Na realidade, é uma bonificação muito boa, esse 30%, né? Na realidade, se você tirá-la agora, esse cara vai questionar você e vai criar um problemão. E se o patrão mandou colocar, fala para ele, ó, não está em vigor não, mas agora como que você vai tirar? Deixa o negócio seguir. A Daíra ali, ó. Em relação às férias, ainda não tem coisa a respeito, não. Mas em relação a essa insalubridade ou periculosidade, tem que ter muito cuidado para suprimir isso aí. Porque uma vez não estando obrigado a pagar, e havendo o pagamento, 3 meses consecutivos é uma gratificação habitual. E uma gratificação habitual, ela integra a remuneração para todos os efeitos legais. Tem que ter cuidado com esse detalhe aí. E ela pode ser uma parte variável, diminuir, aumentar? Pode. A gratificação pode. Não, aí essa caso da periculosidade. Não, 30% porque ela da tem remuneração que está ela tem um percentual, né? Agora, só reforçando, se não me engano, essa normatização do Ministério do Trabalho ela é feita através por exemplo, hoje tem, se não me engano, a NR16, ela que define o quadro de atividades insalubres. Então, o que depende da regulamentação é o Ministério do Trabalho inserir nesse quadro essa atividade lá. O técnico do PPRA também determina isso, né? Ou não? Determina, mas baseado nas NR, né? Que ainda não está inserida essa atividade nessas NR porque do Ministério do Trabalho. No caso, isso aí foi uma profissão específica citada na legislação. Né? E só mais um detalhe aí. Quando surgiu a obrigatoriedade, aquelas empresas que têm insalubridade e a periculosidade, diz o artigo 193, né? O empregado tem o direito de fazer a opção pela que for mais vantajosa. É isso aí. Zé Walter, quer comentar aí? Ao microfone aí, ao microfone. Não seria prudente, ao invés de colocar periculosidade ou qualquer coisa, colocar antecipação, valor para antecipação de quando vier, porque para evitar problema, não? Meu consultor disse que não. Meu consultor acabou de falar aí, ó. Tá? E o Daí falando, eu assino embaixo. Fala aí, com relação às férias em dobro, é o 137 lá da CLT. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Aí, vamos colocar um exemplo.
O camarada vai passar do período aquisitivo e vai completar o período concessivo de 1º de dezembro a 30 de dezembro. Aí, dia 1º, ele não gozou as férias. Né? E ele saiu que dia? Dia 25. De dezembro, no exemplo? Não, ele foi admitido Pois é, ele trabalhou até o dia 25. em outubro. Pois é, o último prazo do período concessivo dele era até quando? Ele tinha que gozar as férias até quando? Até dia 30. 1º a 30 de setembro. 20 de setembro. 30 de setembro? É. Ele saiu dia 25 de setembro. Então ele tem direito a férias em dobro. Não. E o aviso dele venceu 25 de setembro, 25 de mas setembro. E não tinha mais aqueles 6 dias projetando? Tinha 3 dias. 3 dias. Porque não completou os 2 anos. Porque na realidade ele considerou os não 2 anos para a indenização de mais 3 dias do aviso e considerou os 12 avos como período aquisitivo de férias vencido, sendo que faltava 5 dias. Faltava é um problema aí. Acontece que ele deveria ter tirado férias a partir de 1º de setembro. Pronto. É dobro. Então, volta aqui para o Adair agora, que o Adair já tem a opinião abalizada agora. Tem uns dias que escapa. Vamos. Eu não entendi bem. O aviso prévio venceu antes de vencer o período aquisitivo? É isso? Foi. Então não é devido. Não, porque ele tinha que tirar as férias, ele tinha que começar a tirar férias dia 1º de setembro. Ia começar a tirar férias dia 1º de setembro. O aviso prévio venceu em agosto. Não, venceu em setembro. Não, aí setembro. sim, a projeção a partir de setembro é devida em dobro. Não, Se não, fizer... mas a admissão dele foi 1º de outubro. 1º de outubro. Pois é. Aí ele saiu 25 de setembro do ano seguinte. Não, então não deve. Não deve. Se a projeção do aviso... 2 anos daí, 2 anos. 2 anos daí. Se a projeção do aviso passou de 2 anos, esses dias projetados, após 2 anos, é devido. É porque, na realidade, é o seguinte, silêncio aí, peraí um pouquinho. Para fins, viu, Adair? Para fins de indenizatório, deu 12 avos. Porque a fração passou de 15. Não certo? importa. Agora, eu também não concordo, não, porque é 25 de setembro, ele ia completar o período aquisitivo dele no dia 30 de setembro. Mas 1º de outubro que ele foi... Ele tinha que tirar férias dia 1º de setembro, cara. Não, para ele tirar férias. Ele não tirou. Tá. Na realidade, ele não tinha o prazo de ser comunicado para tirar férias mais, os 30 dias para comunicar para tirar férias. Mas recebeu integralmente antes de completar o vencimento. Então ele não tem direito. Acho que tem. Eu também, como forma de indenizatória, não. Porque às vezes o que o patrão fez? Eu não concedi férias para ele em setembro porque ele já está de aviso prévio lá de agosto. Então, antes de dar as férias para ele, eu dei o aviso, que vencia antes do período aquisitivo. Então... Aí dava certo. Pois é, mas eu estava indenizando, pagando tudo. Então tá bom. Esse problema é questão trabalhista, é perigoso. Vamos aqui com o Robson aí, vamos falar do... Pessoal, eu estou com um problema antigo aqui. Contribuição sindical aí. Um problema antigo aqui é o seguinte. Nós temos uma loja de conveniência que é instalada nas dependências do posto de gasolina. No ano de 2011, surgiu aí um sindicato chamado Simpospetro, dizendo que todo estabelecimento que não, com CNPJ diferentes, inscrição diferente, proprietário diferente, mesmo instalado nas dependências do posto, estaria ligado ao sindicato Simpospetro. Porém, essa empresa ela vinha recolhendo para o SECOM, Sindicato de Gêneros Alimentícios, ali na rua 29. E então, o que acontece? O empresário conversou lá no sindicato sobre essa questão e o sindicato ganhou lá a liminar do SECOM, dizendo que ele tinha que continuar recolhendo lá no sindicato do SECOM. Só que o Simpospetro
está mandando para a gente aqui, ó, o tamanho da lista de débito. Dizendo que o empresário, que o cliente nosso está devendo para ele. Alguém tem um caso desse aí parecido? É assim nacional? Simples nacional. Não, mas isso aqui é contribuição de empregado. De empregado. E é sindical, né? Sindical e assistencial, aquela coisa. O advogado sindical está aqui, Ronaldo. Bom, o primeiro sindicato tem um liminar de que faz jus a ele, não é isso? Liminar não é lei. Liminar simplesmente resguarda aquele entendimento momentâneo enquanto se discute-se a lei. Então, você pega a cópia dessa liminar, leva lá no outro sindicato. Porém, sempre entendendo, liminar não é lei, enquanto discute-se o mérito da questão. Pega essa liminar e leva para o sindicato. Sim. Você faz uma consulta lá na federação, pelo CNAE. Além do que o doutor Ronan falou, o sindicato que tem ali mais, ele tem preferência, mas a federação, através do CNAE, vai te dar uma declaração qual é a base. O Everaldo, acho que é uma pessoa muito competente para explicar que ele é sindicalista, ver se estou falando certo ou errado. Não. Bem lembrado. Realmente a confederação, a federação vai te dar uma declaração, é um documento. Né? Vamos para frente ali, vamos ali no Josino ali. Escrevi o nome do Josino errado aqui, mas na hora de falar, eu falei certo. Rapaz. Queria te chamar de Justino. Eu recebi uma multa da Receita Federal por atraso na GFIP, um mês lá de 2009. Queria saber se os colegas aí estão recebendo alguma coisa nesse sentido aí. Adivina lá de novo. Depois eu vou dar meu palpite. Josino, você fez a GFIP atrasada ou você fez, o empresário não pagou, você fez novamente? A transmissão da base dela foi feita fora do prazo ou fez no prazo, não pagou, fez novamente? Porque o FGTS, um erro, viu, que nós temos que reclamar. O FGTS, se você não pagar no prazo, aí ele requer outra GFIP. Se não pagou a Previdência Social, ela sobrepõe. Então, fica valendo a última. Se você tiver o arquivo RE, que é aquele que tem aqueles númerozinhos lá, você pega aquilo lá e ele pagou a Previdência Social dessa GFIP no prazo? Pagou? Então, tu vai pegar a cópia do pagamento dessa contribuição, aquele RE, que é aquele protocolo que sai dela emitido no prazo certo ou depois, e da entrada na Receita Federal, algumas delas, a maioria delas, a Receita Federal está excluindo a multa. Está entrado no processo. Deixa o Ronan comentar aqui. Josino, a Lei 8.212 de 91, lá no seu artigo 32A, diz o seguinte: o contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4º do CAP 32 desta lei, lá no CAP de obrigatoriedade da GFIP. Entendeu? Então, vem lá agora no parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200 para os fatos, as declarações sem movimento. A GFIP sem movimento. R$ 200. R$ 500 se tiver as demais obrigações e também tiver positiva. Ótimo. Essa multa, uma vez que essa multa ela poderá ser reduzida de 50%, se paga 30 dias após a notificação da Receita Federal. Isso está lá na Lei 8.212. O que está acontecendo? Um colega até me ligou. Ele apresentou as GFIP. Se você, lá na Receita Federal, se você não tiver posse da GFIP, você pede à Receita Federal cópia das GFIP. O caso desse nosso colega, ele apresentou todas as GFIP dele do ano de 2009 e vai fiscalizar 2010 e 2011 e 2012. Conversei até isso. Foi com você, eu disse que eu conversei, não sei se foi com ele, foi com outro colega. A Receita Federal vai atrás. Nunca se a Receita Federal falou-se dessa multa, agora está falando. Peguei as GFIP e olhei, toda a GFIP, ela vencia dia 7, ela apresentava dia 10 do mês. A outra,
Dia 7, apresentou dia 15. Algumas ele apresentou com 6 meses de atraso, mas todas elas apresentou no mesmo mês da obrigação de apresentar, só porque em dia diferente, dia posterior, entrou nessa multa de 12 de R$500, pagou R$6.000 e, inclusive, agora o empresário está querendo pegar o contador, fazer a barba dele e o bigode, tirando no dedo, sabe? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, inclusive nessa notificação eu nem falei, eu mostrei para o colega, a notificação diz, essa multa será reduzida, pode ser até seu caso, de 50% se cumprir a cobrança até 30 dias do prazo do recebimento da notificação. O colega pagou todos a R$500. Vai lá na Receita Federal, que você vai imprimir, você vai conseguir com a redução. E aí, até agora, eu pergunto a vocês, como eu tenho certeza, quem tem aqui, os escritórios, os empresários da contabilidade, que trabalham para as empresas do Simples Nacional, muita empresa pequena, 50 empresas, 80 empresas, eu tenho certeza que ninguém cobra menos de um salário mínimo por mês. Não é isso mesmo? Ninguém cobra menos do que isso. Aí agora ele vai pagar 6 mil de multa. Ele vai pagar 6 mil só em 2009. Aí vem 2010, 2011, 2012. Eu pergunto a todos vocês também, empresários da contabilidade, que tem essa quantidade pouquinha de empresa. Vocês estão conferindo todo mês lá se a GFIP está sendo entregue, apresentada na data certeza daquela data? Né? Isso aí também é capaz, todos nós sabemos disso aí, está direitinho. Aí o funcionário vai embora e depois você fica com a batata quente. Sabe? Então, colega, a situação é essa. Está lá, Josi, na 8212. Eu acredito que alguém, não foi você, mas alguém apresentou a GFIP fora do dia determinado, sabe? Ali, se apresentou fora do dia determinado, está aqui dentro da lei. A FENACON está, inclusive, ela questionou muito isso antes, de gestionar isso aí, para ver se a Receita Federal não deveria cobrar isso. Alguém já falou em tudo das responsabilidades nossas para trás. Não está mole, colega. Nós temos que fazer esses camaradas pagar um salário mínimo por mês de honorário, porque senão você não tem condições de pagar os seus colaboradores, não tem condições de ter funcionário competente do escritório. Não tem condições. Aí nós ficamos pagando para um funcionário aí 1.500, 2.000 por mês, amanhã ele encontra, paga 3.000, você não pode pagar melhor. E fica assumindo essa responsabilidade. Depois, eu estou assim, mas é a última pauta, posso estar tranquilo, né? Posso estar tranquilo? Tá. Então é o seguinte, aí nós temos aí o seguinte, o colega, o contador, você tem um rodo, tem uma vassoura, tem um prato. Amanhã você vai perder tudo isso, porque alguém não te ajudou a cumprir a obrigação. Obrigado. Deixa o William. É isso aí, William, que você ia falar da CEFIP? Peraí, só. Hã? É a sua pauta aqui. Você falou JUSEG CEFIP. Ela é com o William lá. Depois eu passo para o Carlos. O William aqui, ó. Antes de eu entrar com o meu questionamento, eu quero saber se tem algum colega que já fez uma alteração de ato constitutivo de Eireli. Quem tiver feito, me procure, por favor, que eu estou precisando tirar uma dúvida. Minha dúvida é o seguinte, lá a Junta implantou aquele serviço de via única e dispõe lá que o rodapé dos contratos tem que ter 5 centímetros para eles fazerem a chancela. Eu quero saber se nas laterais ou no cabeçalho lá em cima, se tem que guardar também uns centímetros. Você sabe me dizer? Só embaixo, né? É porque para sair aquela chancela que eles estavam falando, a Junta libera. Mas só que, é incrível que pareça, eu tenho uma filial no Paraná, fiz uma alteração na JUSEG aqui. A JUSEG não devolve a primeira via. Agora, se você vai lá e tira a via. Eu mandei a JUSEG a Junta do Paraná me exigiu a original. Moça, eu mandei um relatório para ela, expliquei para ela, falou, não, aqui não tem que mandar. Aí sabe que eu tive que xerocar a via, ir no cartório, autenticar, porque eu conheci o cara do cartório, ele autenticou, porque não é original, como é que ele vai autenticar? Ele autenticou, tive que mandar 3 vias
para o Paraná, porque lá o Redecinho não aceita. Ah, sim. Rapaz, mas eu briguei com a ajuda na época, ainda bem que ele foi até humilde, porque ele falou assim, não, aqui no Paraná está atrasado demais. Não está implantado. Não tem jeito, não. Eu falei, falando desse jeito, eu vou cumprir a obrigação. É porque a resolução do DREI saiu em dezembro. Lá dá 12 meses para adequação, né? Então, os colegas, é bom tomar cuidado. 12 meses? 12 meses, a partir de dezembro do ano passado, né? Agora, em dezembro, final do ano, completa um ano. Então, os colegas têm que tomar cuidado com essas observações. Logo a junta vai devolver, porque não está observando lá o espaço de 5 centímetros. Lá não pode assinar, rubricar, né? Tem que ser na lateral. E logo eles vão começar a estar devolvendo isso aí. Deixa eu ver lá. Mas, depois eu tenho outra pergunta. Deixa eu ver. Cuidado com esses contratos que vem já pronto, da limitada, porque no contrato limitada está falando o sócio, a sociedade será administrada pelo sócio fulano de tal, que representar ativo e passivamente. Não fala se é separada ou em conjunto. Aí vocês têm que ficar separados para falar isso, separado conjuntamente, porque quando for ficar com o certificado digital, tem os dois lá para tirar o certificado digital. E agora aconteceu, as duas brigaram e não se fala, não se junta, e aí para tirar o certificado digital. Agora tem que ir as duas lá para tirar o certificado, né? Só por causa que está essa cláusula, viu? Ou então falece, né, também? Deixa o Ronan comentar aqui. Agora aqui é sobre o comitê gestor, Robson, Eudes e demais membros que estão presentes. Em atendimento ao seu requerimento número 3, o item 1, sintam-se convocados para a reunião dia 14 de outubro, às 16 horas, aqui no grupo de estudo. Só que é mais cedo. Não, a reunião em que o Robson 16 horas. requer com a diretoria para falar sobre o comitê gestor, né, uma reunião em que ela fosse comunicada no mínimo 5 dias de antecedência. Nós estamos aproveitando essa oportunidade, porque os senhores estão aqui, para dizer que nós determinamos para o dia... O José Pereira também faz parte, né? E mais alguém? Zé Walter, para o dia 14 de outubro, às 16 horas, aqui do grupo de estudo. Essa reunião vai tratar justamente dos pedidos que vocês fizeram nos requerimentos de vocês. Vocês fizeram os requerimentos, os programadores discutiram, fizeram a explanação, e aí nós vamos discutir com vocês, a diretoria vai discutir com vocês. Entre os participantes do comitê e a diretoria, certo? Às 16 horas de terça-feira que vem. Vocês estão avisando aqui. Dos efetivos e os... Só o comitê gestor. Está avisando aqui porque tem muitos, e tem internauta também que faz parte do comitê gestor. Tá? Deixa o Carlos falar aí um pouquinho. Eli, eu queria só um esclarecimento sobre o CAGED, certo? Eu estava até esperando um amigo meu, que ele disse que vinha, não veio ainda, mas eu quero fazer a pergunta para ele. É o seguinte, o CAGED, como é que ficou a condição? Para os empregados que está recebendo seguro-desemprego, faz o CAGED de imediato. E para os outros normal, faz o CAGED dia 5. O Fábio já tem a resposta ali, fala aí. No nosso espaço contábil, no mensário contábil, está detalhado lá a orientação. Isso. Então, se você vai admitir um empregado e você tem que ver lá no site do Ministério do Trabalho, Mais Emprego, se ele constar lá que está recebendo benefício de seguro-desemprego ou deu entrada no requerimento, você já informa o CAGED no dia da admissão, que ele começa a trabalhar, no dia da admissão. Isso. Aí você informa ele nesse dia. Os demais, que for admissão normal, que não tem seguro-desemprego, você vai informar como antigamente, no sétimo dia. No quinto dia, normal. Só exclui ele, né? Computa ele novamente. Exato, só exclui ele. Não foi a informação que eu dei para ele. Estava até esperando ele não veio, mas essa informação eu fiquei. Depois eu passo para ele. No mensário contábil ele está bem explicadinho. Não, então tá ok. Valeu, obrigado. Ô, William, a questão sua era aquela... Atenção aí, colegas, é importante. Deixei ela por último, porque é importante, hein? É sobre uma empresa que presta serviço e quando ela emitir a fatura, corre a retenção pela empresa contratante. Aí lá no preenchimento da CFIP, eu queria tirar uma dúvida com os colegas aí, quem souber.
se essa CFIP, logicamente, se teria que lançar o tomador, a empresa contratante, para poder informar a nota fiscal, o valor retido, né? E se o código seria os 150 lá da... Alguém pode me explicar? Então tá bom. Resolvido. A empresa tomadora, ela faz a retenção, ela informa na CFIP. Tem que alocar aí 450? Agora o código eu não estou por... A parte administrativa também segue 150? Os empregados administrativos? Então tá bom. 150. A obra, né? Fazendo serviço. Muito bem, Ligue lá. Bacana, obrigado.